Olá pessoal, vamos então aqui a um resumo, uma revisão da nossa segunda aula que tratava sobre as propriedades dos materiais. Vamos então dar uma repassada de forma breve para dar uma ajudada, uma relembrada para vocês aí para a nossa prova de primeira VA. Então, vamos falar um pouco sobre as propriedades dos materiais, propriedades mecânicas, elétricas, térmicas, magnéticas e ópticas, focando então nas nossas propriedades mecânicas dos materiais nessa aula. Então, por que estudar as propriedades mecânicas? A determinação e o conhecimento das propriedades mecânicas é muito importante para a escolha do material para uma determinada aplicação, bem como para o projeto e fabricação dos componentes. As propriedades mecânicas elas definem um comportamento do material quando sujeitos a esforços mecânicos, pois estas estão relacionadas à capacidade do material de resistir ou transmitir esforços aplicados sem romper e sem se deformar de forma incontrolável. Então, nossas propriedades mecânicas é uma relação ali entre a aplicação de uma carga, e o comportamento que o material venha a ter mediante essa aplicação dessa carga. Então, temos as nossas análises para o que nós chamamos de comportamento elástico e plástico, onde essas deformações são estudadas para que consigamos ali identificar as melhores condições, o material ideal que tenha propriedades específicas para que consiga suprir a determinadas cargas em determinadas condições. Então, em introdução geral, temos ali que os materiais, quando em uso, eles estão sempre sujeitos a cargas, e existe ali diversos tipos de carga que podem ser aplicadas a um corpo. Tem o que chamamos de carga permanente, cargas acidentais, que seriam o quê? Cargas permanentes seriam aquelas cargas que elas estão ali presentes no meu material e que não sofrem nenhum tipo de oscilação. Exemplo, o próprio peso do material seria uma carga permanente. Então, quando eu vou executar, por exemplo, uma viga ali de 10 metros de vão de concreto armado, então aquele próprio peso que essa viga tem, que é um elevado peso, já faz parte ali de uma carga que está sujeita ao meu próprio material. Em alguns casos, às vezes, eu não suporta nem seu próprio peso. Outras cargas permanentes seriam, por exemplo, em uma edificação, a cobertura. Então, quando você calcula ali a carga de uma viga que vai suportar o telhado, esse telhado é uma carga permanente, ele não oscila durante o dia, durante um determinado período de tempo. Já cargas acidentais já são cargas que oscilam sim, como por exemplo o vento, como pessoas, imóveis que são considerados como cargas acidentais, porque pensa que, por exemplo, numa faculdade onde tem uma aula ali no terceiro pavimento, então tem uma quantidade de alunos ali sobre uma laje. Esse peso que está tendo no decorrer de uma aula não é o mesmo peso que vai estar acontecendo ali de madrugada, onde não estiver tendo uma aula ou no final de semana. Porque esse peso em relação à quantidade de pessoas, por exemplo, é considerado uma carga acidental, ela oscila, então devemos calculá-la de uma forma diferente, através do que chamamos de envoltória, que seria ali quando existem essas cargas ditas como cargas móveis, por exemplo. Então, o projetista ele precisa conhecer as propriedades mecânicas, o projeto e o uso do material de construção mecânico ali, porque eu preciso associar a esses tipos de carga aplicada, por exemplo. E as propriedades são determinadas através do que? De ensaios, Então, temos ali as cargas aplicadas como cargas que geram um esforço de tração, um esforço de compressão, um esforço de cisalhamento. Então, para cada tensão dessa, existe uma dada deformação que o material possa vir a ter. E aí é necessário realizar-se ensaios padronizados para que se consiga obter as propriedades mecânicas dos meus materiais, para que eu consiga, ao empregá-lo ali numa edificação, saber exatamente os limites que eu posso aplicar no meu material sem que ele sofra algum tipo de colapso, algum tipo de deformação indesejada. Então, alguns desses ensaios padronizados são realizados, por exemplo,
pela ABNT, né, nossa Associação Brasileira de Normas Técnicas, pela STM, que é a Sociedade Americana ali, de Ensaios de Materiais, a SAI, né, que é a Sociedade dos Engenheiros Automotivos, estão voltados mais para a parte da engenharia mecânica ou a ligas metálicas, né? O DIN, que é um instituto alemão de normatização, que também é utilizado aqui em alguns determinados materiais em questão, são alguns dos exemplos de órgãos ali que padronizam os diversos ensaios de propriedades mecânicas dos materiais. Então, quais seriam as principais propriedades mecânicas? A resistência à tração e a resistência à compressão, né? A elasticidade, a ductilidade, a fluência, fadiga, dureza, tenacidade. Então, todos esses materiais ali têm uma propriedade oriunda ali da ação de uma carga naquele material e um comportamento que esse material possa vir a ter mediante essa carga. Então, explicando um pouco sobre cada um dessas propriedades, né? Pensando na ductilidade, ele representa uma medida do grau de deformação plástica que foi suportado até o momento da fratura. Então, o material que experimenta uma pequena ou nenhuma deformação plástica até o momento da fratura é chamado de material frágil. Já aquele material que tem um elevado deformação plástica, você consegue visualizar bem essa deformação antes da sua ruptura, já é dito como material dúctil. Daí essa análise da ductilidade do meu material e é uma das propriedades mais importantes quando se pensa em materiais para função estrutural. Ensaio de fluência, né? Então, a fluência é a deformação plástica que ocorre no material que é colocado em serviço a temperaturas elevadas e ficam expostos a tensões mecânicas estáveis. Então, a fluência é a determinação ali da deformação permanente do meu material quando ele está sujeito a cargas e a tensões constantes e em função, é claro, de um tempo, aí o nome fluência, né? Então, em função do tempo. Esse tipo de deformação normalmente é observado em todos os tipos de materiais e para os materiais ela só é ali relevante a temperaturas iguais ou superiores a aproximadamente 0,4 TF. Que normalmente é quando eu tenho ali uma análise a altas temperaturas e altas tensões. E aí esse material ele pode ficar, por exemplo, ele pode ficar sendo ensaiado por um intervalo de tempo bastante elevado. Existem materiais que normalmente são ensaiados realmente até o final da sua vida útil. Por exemplo, as lâmpadas. Então, por exemplo, uma lâmpada que tem uma vida útil aí de 5.000 horas, ele vai ficar ali todo esse intervalo funcionando até o momento da sua ruptura ali, se for, por exemplo, uma lâmpada incandescente, a ruptura do filamento ali de tungstênio, por exemplo. E aí, isso é ensaiado diversas vezes para que eu tenha realmente uma propriedade de fluência, de vida útil do meu material. Quanto à fadiga, né? A fadiga é um tipo de falha mecânica causada primariamente pela aplicação repetida de carregamentos variáveis, sendo caracterizada pela geração e propagação lenta e gradual de trincas que levam à ruptura ou ao colapso súbito do componente. Então, a fadiga, eu tinha comentado para vocês em sala, mostrei alguns exemplos, levei até um aço no dia para vocês relembrarem agora. Eu levei uma barra de ferro e apliquei uma carga centrada no mesmo ponto, né? Uma carga ali repetida. Então eu pegava essa barra, dobrava ela para baixo, dobrava para cima, para baixo de novo, para cima de novo e repetidamente até que ela entraria em colapso e romperia. Então aquela carga que eu estava aplicando, ela não deformaria, ela não entraria em colapso, ela não romperia aquele aço em questão que eu estava em mãos no dia. Mas a repetição daquela mesma carga naquele material fazia com que ele partisse para uma possibilidade de falha mecânica oriunda da fadiga, que é justamente essa repetição de carga ali
em que normalmente gera ali um colapso, umas trincas iniciais, e essas trincas acabam proliferando e ajudando ainda mais na ruptura ou colapso desse componente. Ensaio de dureza, né? A dureza é uma propriedade mecânica cujo conceito se segue à resistência de um material quando pressionado por outro ou por marcadores padronizados em que apresenta ao risco ou a formação de uma marca permanente. Eu tinha comentado, né, que normalmente existem duas formas de se obter o ensaio de dureza, ou na obtenção de risco ou na obtenção de uma penetração no material, como nessa imagem aqui está sendo representada. Então, a propriedade de um material que permite a ele resistir à deformação plástica, ou seja, deformação permanente, usualmente por penetração, né? O termo dureza, ele também pode ser associado à resistência à flexão, ao risco, à abrasão, até mesmo ao corte, quando se realizam esses ensaios. A tenacidade, né, corresponde à capacidade do material de absorver energia até sua ruptura. Então esse aqui é um gráfico de tensão e deformação, né, que eu tinha comentado para vocês, a gente já estudou isso, fez até exercícios, onde aqui o eixo X representa-se a deformação, o eixo Y representa-se a tensão, e quando o material começa a ter uma tensão elevada, automaticamente essa deformação ela vai aumentando de forma gradual e proporcional, até então, no que a gente chama de comportamento elástico, que seria essa reta inicial aqui no meu mouse até esse ponto em específico. Então, até nesse ponto, à medida que eu dobro, triplico, quadruplico a minha tensão, eu dobro, triplico e quadruplico a minha deformação. Mas chegando a esse ponto limite aqui, que a gente chama de tensão de escoamento, daqui para frente meu material já se comporta de forma plástica, não proporcional, onde normalmente essa deformação ela aumenta-se em uma proporção muito maior do que até então estava acontecendo. Então, com baixa alteração de tensão, ou seja, minha tensão aumenta, mas não tanto assim, a minha deformação começa a se encontrar em escalas maiores. E até o momento da ruptura do material, onde ele entra ali em colapso com uma tensão que normalmente é chamada de tensão de ruptura, exatamente na máxima deformação possível que o meu material possa vir a ter. Agora, a soma de toda a energia de deformação oriunda desse processo, ou seja, toda essa área em verde, que é a minha área aqui referente à minha energia de deformação, é o que a gente chama de tenacidade. Então, tenacidade nada mais é do que a energia gasta ali no processo de deformação de um material até o momento da ruptura, e que essa energia é calculada por essa área aqui, certo? Que energia nada mais é do que um trabalho realizado e é encontrado mediante uma área. Então essa seria a tenacidade do material. Então materiais que têm comportamento plástico baixo, ou seja, ele começa aqui o comportamento elástico e do nada ele já rompe, eu vou ter uma área aqui bem menor, então por isso materiais frágeis têm uma baixa tenacidade. E materiais dúcteis têm uma alta tenacidade, que é uma alta área ali do meu desenho do diagrama tensão-deformação. Tipos de tensão mecânicas. Existe a tensão de tração, né? Quando temos cargas aplicadas de forma longitudinal à minha peça, nos sentidos inversos, de maneira a esticá-la. Tensões de compressão, que também são forças axiais, ou seja, longitudinais à minha peça, porém em sentidos um de frente para o outro, né, sentidos inversos, mas apontando um para o outro, no sentido de comprimir minha peça, reduzir o tamanho dela. O cisalhamento é quando tem-se forças perpendiculares à minha barra, com o intuito de cortar uma seção transversal dela, como na figura aqui. A flexão, quando se aplica uma carga que gera uma deflexão na minha viga, uma flecha, ou seja, ela sofre uma deformação lateral, onde a parte de baixo, nesse exemplo, ela passa a se comportar de forma a esticar, e a parte de cima passa a se comportar de forma a comprimir, ou vice-versa, né, em ocasiões onde a carga está aplicada inversamente. E também tensões de torção, quando você aplica um momento em torno de um eixo, de um ponto central ali da minha seção transversal. Então você pega ali um lápis, por exemplo,
e torce ele, você estaria gerando uma tensão de torção. Se o material não for uma alta resistência e você aplicar uma carga elevada, pode sim gerar uma deformação de torção ou até mesmo uma ruptura por cisalhamento, por corte na minha seção transversal. Então, como determinar as propriedades mecânicas? Então, a determinação das propriedades mecânicas ela é feita através de ensaios, né? E utiliza-se normalmente corpos de prova, porque normalmente são ensaios destrutivos, certo? Já que, por razões técnicas e econômicas, não é também praticável o uso da peça original. Pensa você fazendo ali uma viga de uma ponte de 30 metros de comprimento. Você não vai fazer um ensaio na própria viga de 30 metros, com o intuito ainda de rompê-la, para que tenha um grande perda ali econômica, além do fato de que qual seria o tamanho do equipamento para conseguir fazer um ensaio em uma barra de 30 metros. Então, o ideal é a utilização de corpos de prova para que seja feito esse tipo de análise. Então, essas normas, né, normalmente são mais comuns pela ASTM, né, que eu já tinha comentado, na Associação Americana de Ensaios ali, de Materiais, de Testes de Materiais, e a BNT, na Associação Brasileira de Normas Técnicas, que são as duas normas mais usuais para se realizar esse tipo de ensaio. Olha lá, quando se faz um ensaio com utilização de corpo de prova, esse corpo de prova normalmente é padronizado, né, por norma. Então ali tem dois exemplos, a imagem de cima aqui representa um corpo de prova de aço para análise de tração ali, e embaixo temos um corpo de prova de concreto para análise de compressão de um concreto. Normalmente tem esses moldes padronizados. No dia da nossa aula eu tinha levado alguns moldes e alguns corpos de provas para mostrar para vocês. Por exemplo, para concreto aqui existe alguns tamanhos padronizados, como o diâmetro de 5 centímetros, né, de 50 milímetros, ou o diâmetro de 100 milímetros, como é essa imagem aqui, de 100 por 200 de comprimento, e tem o de 200 de diâmetro também, que normalmente não é muito utilizado porque normalmente demanda um custo bem maior, né, que consome muito mais material, e sendo que o corpo de prova mais usual aí na maioria dos nossos testes é esse com diâmetro de 100 por 200 de comprimento. Testes mais comuns para se determinar as propriedades mecânicas dos materiais de forma geral, não só para os metais, aí tá metais, mas materiais de forma geral também. A resistência à tração, né, que é o mais comum, determina o alongamento em si. Da mesma forma, a resistência à compressão, que normalmente utiliza-se os mesmos equipamentos, que normalmente é uma prensa que se utiliza tanto para um ensaio de tração quanto de compressão, só vai mudar os fixadores, né, para poder utilizar. Normalmente para compressão usa ali os neoprems, para tração já o sistema de fixação é diferente, já que eu vou esticar o meu material. Tem resistência à torção, ao choque, ao desgaste, à fadiga, à dureza, entre todos os outros, aquelas propriedades que eu acabei de comentar, cada uma delas, todas têm, obviamente, os seus respectivos testes. Então, esses ensaios, como eu já havia comentado na primeira aula, eles podem ser destrutivos ou não, então temos a classificação quanto à sua integridade, né? Exemplos de ensaios que são destrutivos, onde normalmente você vai perder o material empregado, por isso a utilização de corpos de prova. Então, normalmente, ensaios de tração, de dureza, de fadiga, fluência, torção, flexão, impacto, tenacidade, a fratura, todos são ditos como ensaios destrutivos, já que para todos eles, para atingir o limite, vai atingir o limite exatamente com a ruptura do material. Já quanto à integridade não destrutiva, são aqueles que eu posso reaproveitar e reutilizar no material. Então, normalmente, ensaios de raio-x, raios gama, ultrassom, partículas magnéticas, líquidos penetrantes, microdureza, tomografia, tanto é que nós, quando precisamos fazer algum tipo de exame, né, nós acabamos fazendo exames de tomografia, exames de raio-x, e não é por causa disso que eu vou perder um braço, perder uma perna, porque são ensaios não destrutivos. E quanto à velocidade, né, existe aqueles ensaios onde tem
de forma estática, né? Cargas aplicadas de forma estática, que seria isso. Carga aplicada bem lenta, de forma a que tenha sempre um equilíbrio ali, um estado de equilíbrio. Normalmente são ensaios de tração, de compressão, de dureza, de torção, de flexão. Então, estático nesse sentido é questão da lentidão, do equilíbrio. Não é que a carga não vá aumentando gradativamente, ela vai sim. Para a carga não aumentar, seria então o nosso terceiro caso ali, que é a carga constante. Mas a estática é que mantém-se um equilíbrio com um aumento gradativo e bem lento de carregamento, para que se atinja os nossos limites de tração, compressão, sem que eu tenha uma influência ali de algum impacto, alguma coisa nesse sentido, porque se eu aplico uma carga muito rapidamente, eu posso acabar influenciando não na questão realmente da propriedade de atração do material, mas sim algum impacto possa vir a gerar no meu material, e não é esse o objetivo desses ensaios. Já assim, o ensaio dinâmico, esse já tem esse objetivo, que é com a aplicação de cargas rápidas e cíclicas. Então, normalmente o efeito de fadiga e de impacto são exemplos de dois ensaios dinâmicos, onde normalmente da fadiga aplica-se cargas cíclicas, né? Você aplica a carga, retira, aplica de novo, retira, e vai se repetindo esse processo até o material não suportar por efeito de fadiga. Já o de impacto é justamente a aplicação bem rápida de uma carga, que normalmente tem os ensaios onde você solta-se uma determinada carga, essa carga ganha-se energia potencial gravitacional, e quando ela entra em contato com o meu material, vai transferir essa carga, essa energia, na forma de um impacto com possibilidade de deformação ou até mesmo ruptura do meu material. E carga constante, né? Que seria o quê? Cargas aplicadas em um longo período de tempo e sem oscilação, né, de valor ali, de intensidade, que é o caso do nosso ensaio de fluência, que é justamente um ensaio para se determinar a vida útil. Então, você aplica uma carga constante em um bom intervalo de tempo para que você consiga ali analisar as oscilações nas propriedades do meu material, para que eu tenha ali um comportamento, uma análise de fluência. Aqui temos alguns dos equipamentos utilizados para isso, né? O nosso primeiro aqui para tração e compressão seria a nossa prensa, né? Como eu comentei. A do impacto eu tinha comentado, que normalmente por energia transferência, né? Mudança de energia potencial gravitacional ali, que é soltar um pêndulo a uma determinada altura e ele vai passar no meu material aqui. Ensaio de flexão, uma carga aplicada de maneira a defletir a minha peça. Ensaio de dureza, né, penetração. Embutimento, ensaio de dobramento. Então, alguns equipamentos usados para esses determinados ensaios padronizados. Aqui o de líquidos penetrantes e partículas magnéticas. Então, parando para analisar um dos principais ensaios a serem estudados, que é o ensaio de tração e o ensaio de compressão com utilização de uma prensa. Então, a resistência de material depende da capacidade de suportar uma carga sem deformação excessiva ou sem a sua ruptura, né, claro. E essa propriedade é inerente ao próprio material, né, e deve ser determinado por métodos experimentais, como no caso nossos ensaios de tração e deformação, mediante o uso de uma máquina ali de teste, que é uma prensa, que vai fazer uma relação, normalmente computacional, no caso das máquinas computacionais, máquinas eletrônicas, da relação entre a aplicação da minha carga, né, gerando minha tensão, e automaticamente a leitura da minha deformação em decorrência dessa carga aplicada. Então aqui temos um exemplo lá de um corpo de prova de aço. Ele é empregado na minha prensa e é aplicada ali uma força de tração para que esse material sofra um alongamento. E aí eu tenho aqui um material original com meu comprimento inicial, e após o ensaio esse comprimento vai se alongar, então eu vou ter minha leitura da deformação encontrada mediante o meu deslocamento. E em materiais dúcteis, como no caso do aço, gera-se o que a gente chama de estricção,
que seria essa redução de uma área em um determinado ponto, que é o ponto onde vai sofrer o colapso, onde vai sofrer minha ruptura. Então, essas leituras normalmente é feita através de um extensômetro, né? Um extensômetro normalmente de resistência elétrica, que seria mais convencional, para que eu consiga encontrar a minha deformação, que nada mais é do que dividir o deslocamento encontrado, ou seja, o comprimento final menos o comprimento inicial, dividido pelo comprimento inicial. Então, a deformação nada mais é do que uma proporção. Então, não posso confundir o que a gente chama de deslocamento do que chamamos de deformação. O deslocamento seria esse delta minúsculo aqui, e a deformação é o epsilon aqui, ó, é o Ezinho em grego. Então, a deformação é uma proporção, o deslocamento já é uma medida. Exemplo, se eu tiver, por exemplo, uma peça de 1 metro, e ao aplicar uma carga, essa peça ela vai para 2 metros, por exemplo, o meu deslocamento foi de 1 metro, porque antes eu tinha 1 metro e agora tem 2, então aumentou-se 1 metro, então o deslocamento foi 1 metro, e a deformação seria 1 de deslocamento dividido por 1 de comprimento inicial, então eu teria uma deformação também de 1, que é o que a gente representa como uma deformação de 100%, já que a deformação é uma proporção, 1 dividido por 1, aumentou-se 100%, a peça foi de 1 metro para 2, ter uma deformação de 100%, uma deformação unitária. Segundo exemplo, se eu tiver uma peça igual de 2 metros, só que agora quando eu apliquei a carga, ao invés dele deformar 100%, ele aumentou 1 metro o seu tamanho, ele foi de 2 metros para 3 metros. Então, se eu for de 2 para 3, o deslocamento continuou sendo 1, porque de 2 para 3, eu tenho 3 de comprimento final menos 2 de comprimento inicial, eu tenho 1 metro de deslocamento, dividido pelo tamanho que eu tinha inicialmente, que era 2 nesse segundo exemplo meu. Então, se eu dividir 1 por 2, vai dar 0,5 de deformação. Então, minha deformação foi de 50%. Meu material tinha 2 metros, agora ele tem 3, então ele aumentou em 50% o seu tamanho. Então, podemos notar que nos dois exemplos que eu acabei de comentar, o deslocamento foi 1 nas duas situações, mas a deformação foi diferente. Em um teve uma deformação de 1, ou seja, 100%, e no outro teve uma deformação de 0,5, ou seja, 50%. Então, minha propriedade de deformação é mais importante do que o deslocamento. Porque se eu falar que o material, nas mesmas condições, com a mesma carga aplicada, ele deformou 100%, enquanto que um outro material deformou 50%, eu sei as características mecânicas desse material. Eu sei que um tem uma elasticidade maior do que o outro. Então, é a deformação que mostra isso e não o deslocamento, como eu havia comentado. Para nossa análise, né, eu teria que analisar nossas tensões e nossas deformações. A tensão é a força sobre a área, né, vocês já estudaram isso. Então, a tensão de um dado material ali sofrendo uma tração é a força aplicada sobre ele em relação à área da seção transversal inicial. E a deformação eu acabei de comentar, que é o deslocamento sobre o seu comprimento inicial. Esse é o tipo de diagrama, né? É muito comum, muito importante ali para a gente estudar na engenharia, que é o nosso diagrama tensão-deformação, que é o diagrama que é apresentado após o ensaio de tensão-deformação. Então, se foi feito em uma prensa ali eletrônica com conexão ao computador, normalmente esse gráfico já é gerado automático, onde à medida que eu vou aumentando a minha tensão aqui no meu eixo Y, eu vou aumentando a minha deformação no meu eixo X. E aí eu passo por uma série aqui de comportamentos da minha estrutura. E é o que eu havia comentado com vocês no decorrer dessas aulas, do que seria um comportamento elástico, do que seria um comportamento plástico. Então, essa primeira parte aqui, essa primeira parte, temos o que chamamos de comportamento elástico. Então, o comportamento elástico só vai até exatamente nesse meu limite aqui, esse limite do meu triângulo. Então, essa parte aqui é o que temos como um comportamento elástico. Passou desse ponto, inicia-se o que a gente chama de escoamento. Então, eu tenho a primeira etapa do meu comportamento plástico, que representa pelo escoamento, que é essa parte cinza mais escuro.
aonde mesmo sem adição de carga, o meu material sofre uma deformação ali acelerada. Então, meu material antes ele aumentava a sua deformação em decorrência do aumento da tensão de forma proporcional. Depois, mesmo sem acréscimo de força, sem acréscimo de tensão, meu material escoa, ele sofre uma deformação, que normalmente chamamos isso de escoamento. Após ele se estabilizar, ele vai voltar a ter um aumento de deformação em decorrência de um aumento de tensão. Então, normalmente vai havendo um aumento da minha carga, gerando uma tensão cada vez maior, e ele vai havendo uma deformação, e esse trecho é chamado de endurecimento, até atingir um limite, que é o limite máximo de tensão que o meu material suporta, ou seja, é o meu limite de resistência, o ponto mais alto do meu gráfico. Então, esse limite de resistência vai ser meu limite. A partir desse ponto, o meu material entra no estado de estricção, que é aquela imagem que eu mostrei, onde você vai ter um local que vai gerar uma diminuição da minha seção transversal, vai gerar uma espécie de cone. E nessa parte final, normalmente, eu aumento a minha deformação, mesmo sem aumentar a minha tensão. Essa minha tensão ela vai reduzindo. Por que essa tensão reduz? Porque mesmo mantendo ali a minha força aplicada, na verdade, como eu tenho uma área constante no meu experimento, eu não preciso nem de ter aquela força constante. A minha força pode reduzir, que mesmo assim eu vou estar tendo a minha sequência final de estricção até a ruptura. Para ficar um pouco mais claro, tem esse outro desenho aqui mais alto, que está escrito tensão de ruptura real. Por quê? No gráfico nosso, parece que a minha tensão ela diminui, mas se eu vou pensar de forma real, essa tensão não diminui. O que diminui é a força. Por quê? Porque normalmente nesse local aqui onde está gerando estricção, a minha área de seção transversal vai diminuindo. Se a minha área diminui e minha tensão é força dividido pela área, se cada vez mais eu tenho uma área menor, eu nem preciso de ter uma força tão grande. Mesmo assim, já vou estar gerando altas tensões. Então, se minha área diminui pela metade, se eu diminuir minha força pela metade, eu ainda teria uma tensão constante, por exemplo. Então, eu posso perceber que nessa etapa final da estricção, que o meu material já está a ponto de sofrer o colapso, normalmente vai haver uma redução na minha força. Por isso que no meu gráfico aqui de baixo eu tenho essa descida aqui, ó. Por quê? Esse gráfico é gerado mediante o lançamento de uma área de seção transversal padronizada pelo meu corpo de prova. Lá não vai alterar a minha área, então não tem condições de calcular essa área. Ou seja, eu vou sempre dividir a força em questão por uma mesma área sempre. Por isso que no final essa tensão vai diminuindo, porque a tendência é que a força vai diminuindo e dividindo pela mesma área eu tenho ali cada vez menos tensão. Mas na prática essa tensão faz aumentar, porque mesmo a força diminuindo, a minha área está diminuindo mais ainda. Então faz com que ainda tenha altas tensões aplicadas no meu ensaio real. Então, a diferença entre o comportamento elástico e do comportamento plástico, né? No comportamento elástico, temos aqui, procede a deformação plástica, né? Antes dela, precede, é reversível, desaparece quando a tensão é removida e é praticamente proporcional. Por quê? Voltando no desenho anterior. Primeiro, quando você está no comportamento elástico, você aplica uma tensão aqui, vamos supor, essa tensão é que limite. Esse material ele vai se deformar nessa deformação em questão aqui. Se eu tiro essa carga, meu material volta a não ter nenhuma deformação. Vamos pensar numa mola. Quando você tem uma mola e você estica ela com uma baixa carga, você estica brincando com ela, você estica. E depois tira a força, para de esticar, ela volta ao seu tamanho original. Ou seja, ela ainda estava dentro do seu comportamento elástico, certo? E esse comportamento elástico ele é proporcional, ele aumenta na mesma proporção. Por isso, dizemos aqui que ele é proporcional, ele desaparece quando tira a tensão, porque ele volta a zero, é reversível graças a isso, né? E ele acontece antes do comportamento plástico. Já o comportamento plástico ele é provocado por tensões que ultrapassam o que a gente chama de limite de elasticidade.
que é o meu limite do comportamento elástico para o plástico. E é irreversível porque é resultado do deslocamento permanente dos átomos e, portanto, não desaparece quando eu retiro a minha tensão. Segundo exemplo, se você esticar a mesma mola, só que agora com muita força e esticar bem, você vai sentir que você aplicou mais carga do que deveria na mola, e quando você tirar essa carga, a minha mola não vai mais voltar a ser o que era antes no início. Ela vai ter o que a gente chama de recuperação, deformação de recuperação, que quando você soltar ela vai voltar um pouco, bem pouco, mas não mais vai voltar ao seu tamanho original. Então, se eu pego uma mola de 10 centímetros e estico com muita força, de maneira que eu aplique carga acima do meu limite de elasticidade, quando eu soltar esse meu material, ele não vai ter mais 10 centímetros, possivelmente vai ter 11, 12, 15, 20 ou alguma outra medida acima de 10. Então, como eu tinha comentado, né, o primeiro passo aí, o trecho do meu desenho, que é a parte triangular, é proporcional e representa meu comportamento elástico, que é essa questão de quando você aplica uma carga em uma mola, solta e ela volta para o estado original. Então, eu estive dentro do meu comportamento elástico, não apliquei carga acima do limite de elasticidade. Já a questão da plasticidade já é aquela questão de haver uma deformação permanente, que é graças a essa propriedade que os metais são utilizados ali para a fabricação de automóveis, né, na questão automobilística, porque você deforma um aço e ele fica permanentemente naquele formato que você deformou, se for aplicada uma carga acima do seu limite. O escoamento, né, que eu tinha comentado, onde não há alteração da tensão nem da força, porém há uma deformação ali exagerada, excessiva naquele momento, que já faz parte de um comportamento plástico irreversível. O limite de escoamento, né, quando não observa-se nitidamente o fenômeno de escoamento, a tensão de escoamento corresponde à tensão necessária para promover uma deformação permanente de 0,2% ou outro valor específico, normalmente chamamos de deformação residual. Se eu tiver um material que não tem tão visivelmente esse comportamento de escoamento, que existem materiais assim, que normalmente só começam a ter uma curvatura e já vão entrar em ruptura. Então, normalmente nessas situações, para se obter o exato ponto considerado como limite de escoamento, normalmente ele é calculado ali com uma deformação residual de 0,2%, ou seja, 0,002 de deformação. Você faz uma linha paralela à linha elástica e onde encontrar aqui com a curva seria o seu limite de escoamento. A parte de endurecimento, né, que eu havia comentado para vocês também, que é uma parte onde volta-se a ter aplicação de tensão, aumento de tensão e automaticamente um aumento de deformação no comportamento plástico irreversível. E por fim a estricção, quando gera uma redução na seção transversal em um dado ponto, onde vai haver a possível ruptura do material. A diferença, né, entre materiais dúcteis e frágeis, que eu havia comentado, então materiais que possam ser submetidos a grandes deformações antes de romper são chamados de dúcteis, e materiais que exibem pouca ou nenhum escoamento antes da sua falha, antes da ruptura, são dados como materiais frágeis. Lembrando que eu nunca posso associar material frágil com material fraco. O maior exemplo disso é no caso do diamante, que é um material frágil, porém com uma resistência elevadíssima, muito acima da maioria dos materiais que conhecemos. Ele é dito frágil porque você não vai ver o seu comportamento plástico acontecendo, você não vai esticar um diamante, você vai quebrá-lo, certo? O vidro é um exemplo de material frágil. Você não estica o vidro, você vai chegar ao ponto que quando atingir uma carga de ruptura, esse material vai se romper. Temos aqui, né, um exemplo de materiais dúcteis, né, que geram a estricção em si. Materiais dúcteis geram, materiais frágeis não geram essa estricção. Então, aços com baixo teor de carbono são um exemplo de materiais dúcteis, que são a maioria dos aços que a gente utiliza aí na nossa construção como função estrutural. Materiais frágeis seria o concreto, né, dito como material frágil, o ferro fundido também é.
Lembrando que quando você aplica, por exemplo, uma carga de tração em um concreto, o meu concreto vai entrar em colapso muito rapidamente. De maneira bem, como se diz, maneira bem simples de falar isso, não técnica, é falar que, por exemplo, o concreto ele debulha, né? Que normalmente quando você aplica uma carga de tração ele vai esfarelar, ele vai soltar, porque não tem uma coesão tão boa entre os materiais. Ele é utilizado mais para compressão e não para tração. E lei de Hooke, né? Que seria o quê? Dentro do regime elástico linear de material, a tensão ela é proporcional à deformação, como a gente tinha explicado sobre o limite de proporcionalidade no meu material. Isso foi enunciado, né, pelo Hooke em 1676 e ele desenvolveu a expressão onde a tensão é igual ao módulo de elasticidade vezes a deformação. Então ele criou ali uma propriedade ali constante de um determinado material. Então todo material tem uma característica constante de elasticidade que é chamado de módulo de elasticidade, representado por esse E maiúsculo. Alguns exemplos de módulos de elasticidade de materiais. O aço tem em média entre 190 e 205, 210 gigapascal. O alumínio é aproximadamente 70 gigapascal de módulo de elasticidade, que vai de 67 a 73. O concreto também oscila muito, porque depende da sua composição, de como foi feita a sua mistura, seu traço. Mas em média tem 25 gigapascal de módulo de elasticidade. A madeira já tem só 12 gigapascal, também com grande oscilação, já que tem muitos tipos de madeira. Aqui eu tenho mais um exemplo, né, de diversos materiais com seus diagramas de tensão e deformação. Aqui tem alguns modos de elasticidade de algumas ligas metálicas e alguns metais. E o que a gente chama de coeficiente de Poisson é que quando um corpo é deformável, ele é alongado em uma direção, automaticamente ele é contraído nas outras direções. Então é esse efeito que quando você estica, normalmente ele fica mais fino, né? Você consegue visualizar isso tranquilamente em uma borracha. Você pega uma borracha, estica, ela vai ficando cada vez mais fina. E se você esmaga ela, comprime ela, normalmente ela vai aumentar a sua seção, ela fica mais ali gordinha, né? Fica mais inchada. Que seria esse outro exemplo aqui, quando há compressão. Então, o Poisson ele desenvolveu ali uma relação para cada material. Então, cada material ele tem uma relação, quando ele estica, ele reduz sua seção transversal e quando ele comprime, ele expande sua seção transversal numa proporção. E essa proporção foi chamada de coeficiente de Poisson, que é essa letra Ni aqui em grego, que ela é igual a menos deformação transversal sobre deformação longitudinal. Ou seja, você vai dividir ali qual que é a deformação que ele teve no sentido transversal. E por que o menos? Né? Porque um sempre vai tracionar, o outro sempre vai comprimir. Um sempre vai aumentar, outro sempre vai diminuir. Né? E aí o menos é para conseguir obter um valor de coeficiente Poisson sem a utilização do sinal. Então, por exemplo, o aço tem um valor de coeficiente de Poisson de 0,3, ou seja, a deformação transversal que acontece no material ela é 30% do que acontece longitudinalmente. Então, se o meu material sofre uma deformação aí de 1 no sentido longitudinal, ele vai sofrer 0,3 no sentido transversal para o aço em questão. Para concreto, uma faixa de 0,2, plástico 0,34. E o maior material que possa vir a ter um coeficiente de Poisson seria no máximo de 0,5, 50% de seção transversal em relação ao longitudinal. O cálculo é bem simples, né? A deformação é algo que a gente já estudou ali, que é o deslocamento sobre o comprimento. Então, analisa o deslocamento sobre o comprimento no sentido longitudinal, analisa o deslocamento sobre o comprimento no sentido transversal, no caso aqui o raio, né, por ser cilíndrico, que divide uma deformação transversal pela longitudinal para a obtenção do coeficiente de Poisson ou vice-versa, já que eu sei qual é o coeficiente de Poisson de um metal. Ao saber sua deformação transversal, longitudinal, eu saberia sua deformação transversal ou vice-versa.
Por fim, temos também a lei de Hooke para cisalhamento. Da mesma forma que a lei de Hooke funciona para tração e compressão, gerando ali um modo de elasticidade, um valor constante de cada material, que é o valor do E, para cisalhamento tem a mesma coisa. Olha lá, a tensão de cisalhamento é um coeficiente ali padronizado, que é meu modo de elasticidade transversal, multiplicado pela deformação de cisalhamento, que normalmente é uma deformação angular. Então também tem esses valores padronizados. No caso do aço em média 75, do alumínio 27. E eu tenho até uma fórmula, caso eu queira fazer uma relação entre o módulo de elasticidade longitudinal com o módulo de elasticidade transversal em relação ao coeficiente de Poisson. Aqui tem algumas informações, tanto do módulo de elasticidade longitudinal quanto o módulo de elasticidade por cisalhamento transversal de alguns metais utilizados. E a questão da deformação, né? Eu acabei de comentar. A deformação longitudinal ela é dita por deslocamento dividido por comprimento inicial. É o quanto eu aumento em relação ao tamanho original. Já a deformação por cisalhamento é deformação angular. Eu aplico uma carga para cortar, aí ele vem e deforma-se angularmente, gerando um ângulo, e esse ângulo passa a ser minha deformação por cisalhamento. Eu já havia comentado sobre a questão da recuperação, né? Que seria o quê? Quando você está dentro de um compartimento plástico no material, aplica uma carga elevada e ele está em compartimento plástico, gerando uma determinada deformação permanente, quando eu retiro a minha carga, como eu falei da mola, o meu material vai recuperar um pouco, bem pouco, mas vai haver o que a gente chama de recuperação elástica. Como é calculada essa recuperação elástica? Ela normalmente é calculada paralela ao módulo de elasticidade no meu material. Então, quer dizer, dentro do comportamento elástico, eu não tenho uma proporção aqui, ó, quando minha tensão dobra, minha deformação dobra, quando ele triplica, minha deformação triplica. Quando entra no comportamento plástico, isso já não acontece mais. Mas, se eu retirar a carga lá, eu apliquei uma tensão X, que gerou aqui pelo meu ponto A', ou seja, gerou uma deformação permanente aqui, ó, formada por essa linha que eu estou passando o mouse. Quando eu tirar a carga, zerar a carga, ele não vai voltar ao zero mais. Minha peça vai ficar deformada permanentemente. Só porque ele vai diminuir um pouco aqui minha deformação. E ela diminui na mesma proporção do módulo de elasticidade. Na mesma proporção, então gerando dois triângulos semelhantes. Então é possível calcular o valor de recuperação. Se eu tiver a altura aqui da minha tensão de escoamento e a minha deformação aqui elástica, se eu dividir um pelo outro, eu encontro o módulo de elasticidade. E se eu dividir essa altura que eu tenho total aqui, oriunda da minha tensão elevada, vai gerar uma deformação aqui elástica de recuperação que eu quero descobrir. E a permanente vai ser o tamanho que tinha menos o que recuperou, vai ser essa medida entre o O e o O final, o O' ali, que é realmente uma deformação permanente do meu material. Com relação à energia, eu tinha comentado sobre tenacidade e é importante comentar sobre resiliência também, que é o seguinte: o módulo de tenacidade, como eu havia comentado, nada mais é do que a energia total de deformação que o material obteve e absorveu até o momento da sua ruptura, que seria toda essa área aqui. Porém, a gente também tem que pensar dentro do comportamento elástico apenas. Então, dentro desse triângulo, comportamento elástico que eu tenho, a energia gasta pelo sistema para deformar até o seu ponto limite de escoamento, limite elástico, seria o que chamamos de modo de resiliência. Então, quando eu precisar calcular o modo de resiliência de material, seria basicamente a área desse triângulo, que é a área do meu comportamento elástico. Então, aqui tem alguns conceitos e símbolos para que vocês consigam compreender, para que a gente possa finalizar esse resumão aí da nossa segunda aula, que foi sobre comportamento mecânico, né? Propriedades mecânicas dos materiais. Então, o módulo de elasticidade longitudinal é representado pelo E, o módulo de elasticidade transversal era o G, limite de proporcionalidade é a tensão limite ali
Dentro da parte que tem proporção, ou seja, dentro da minha reta, o final da minha reta, normalmente é representado por tensão sigma de limite, né, LP. Eu tenho aqui também o limite de escoamento, que é normalmente a tensão E, nem tem esse L em alguns casos. O limite de resistência, que é a tensão R. O de ruptura é o tensão RUP, né, que é o mais usual, tensão de ruptura. E o coeficiente Poisson, né, que é o V em grego, né, o Ni. Deformação longitudinal, que é o Epsilon. E os modos de resiliência e intensidade, normalmente é apresentado por um U ou pelo Mi, que é normalmente que é o M em grego, né, o Mi. E a recuperação deformação elástica e recuperação deformação permanente aqui do meu material. Existem algumas outras nomenclaturas, formas de representar isso, dependendo do livro que a gente analisa. Mas só para lembrar que são algumas características que precisamos calcular nos nossos materiais, certo? Então, valeu, pessoal.